É uma notícia de última hora, talvez quando eu publicar este vídeo já não seja de última hora, mas eu vou partir do pressuposto que ainda faço a edição a tempo para que se consiga publicar, sendo uma notícia de última hora. O Chega e o PSD terão chegado a um acordo, a um entendimento sobre a nova lei de estrangeiros na generalidade. Como sabem, hoje é o dia em que ela é votada na generalidade, na especialidade e depois a votação final, portanto, hoje sairá à partida do Parlamento Português uma lei de estrangeiros, tendo em conta a garantia de consenso que se conseguiu entre o Chega e o PSD, e vamos ver algumas notícias, vamos ver uma notícia e alguns detalhes sobre esse acordo, o que está disponível publicamente, e faremos uns breves comentários. Lei dos estrangeiros, há acordo entre o PSD e o Chega. Ventura tinha como condição norma que obriga imigrantes a descontar 5 anos para a segurança social antes de poderem pedir apoios sociais. O PSD e o Chega preparam-se para aprovar no Parlamento a nova lei de estrangeiros. Assim que sabe que os dois partidos chegaram a um acordo depois de negociações que se prolongaram pela madrugada. Para que a nova versão da lei fosse aprovada pelo Chega, André Ventura colocava como condição a inscrição de uma norma que obrigaria os imigrantes a descontar 5 anos para a segurança social antes de poderem pedir apoios sociais. Isto, com toda a probabilidade, iria evitar muitas entradas em Portugal. Portugal continuaria a ser um foco de entradas, nomeadamente pela facilidade de se adquirir documentos. Há muitos imigrantes em reportagens, inclusive algumas conduzidas pela Ana Leal, que diziam abertamente e diziam mostrando a cara, sem problema nenhum, que vinham a Portugal, conseguiam a documentação e aproveitavam as benesses do espaço Schengen e iam para outros países, nomeadamente aqueles que dessem melhores subsídios. Fala-se muito da Alemanha, por exemplo, desse ponto de vista. Com esta norma, e sendo que André Ventura disse que esta era uma condição absoluta e obrigatória para se aprovar a lei de estrangeiros, e mesmo que não sejam 5 anos, vamos partir do pressuposto que o Luís Montenegro diz, não, que afinal quero que sejam 4 anos. Mantemos essa condição, mas quero que sejam 4 anos. Às vezes é o possível, mas 4 anos ainda assim já é uma vitória, é caminhar-se na direção certa. Não é o ideal, não, mas é um passo na direção certa. E portanto, acho que não é pedir nada de mais que pessoas que vêm para Portugal que nunca descontaram não tenham direito a receber absolutamente nada da segurança social. E em segundo lugar, por exemplo, do ponto de vista dos seguros de saúde, pessoas que venham para Portugal, não falo propriamente de imigrantes, se estiverem a descontar a história é outra, mas se vierem para cá, por exemplo, ter um turismo de saúde, mal entram em Portugal têm que pagar um seguro de saúde, que é para arcarem com as consequências e com os custos de todos os cuidados de saúde a que venham a ceder. Não acho que isso seja algo desumano, acho que é meramente justo, ou seja, se usufruem de um serviço, têm que o pagar, não é propriamente fascismo nem racismo, é só pagarem pelo que usam, porque nós não temos que pagar, é tão simples como isso. No entanto, depois de 3 dias de negociações, o PSD e o Chega acordaram que a nova versão da lei incluísse apenas uma formulação genérica sobre este ponto e comprometeram-se a trabalhar no futuro um diploma próprio sobre o acesso dos imigrantes a prestações sociais, explicam à SIC fontes do Chega. Portanto, lá está, era o que eu dizia. Esta questão vai ter uma formulação genérica e, portanto, não vai ter propriamente os 5 anos, mas já vai incluir o tema. Ou seja, não é o desejável, mas só o facto do tema estar incluído, que André Ventura colocou como condição, se o tema não estivesse incluído, eu acho mesmo que era uma derrota. Mas, enfim, é uma pequeníssima vitória, mas é uma vitória e, portanto, eu prefiro que sejam pequenos passos na direção do correto, do que, enfim, estagnação absoluta. Se hoje for isto e amanhã se formular de forma mais adequada o que é que significa esta questão de haver contribuições, genericamente falando, para o acesso a prestações sociais, no meu entender, isso é algo positivo. Montenegro com expectativa muito positiva sobre a aprovação da lei. À margem da campanha autárquica de Cascais, Luís Montenegro confirmou que tem havido conversas com os partidos e manifesta otimismo de que a lei possa esta terça-feira ser aprovada com as alterações que tiveram em linha de conta quer o posicionamento do Presidente da República, quer a pronúncia do Tribunal Constitucional. Chega só aprovava se limitassem os apoios sociais a imigrantes. O Presidente do Chega colocou esta segunda-feira como condição para um acordo que a nova legislação estipulasse que os imigrantes devem ter 5 anos de descontos para poderem receber apoios sociais. À margem de uma ação de pré-campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro em Alenquer, Ventura deixava um aviso: se não concordar com a condição imposta, não temos acordo porque para nós este ponto é decisivo. E portanto o próprio André Ventura acabou por colocar esta condição
Acho, pelo menos no que eu entendi, não na questão dos 5 anos propriamente ditos, mas no facto de genericamente se limitarem os apoios aos imigrantes que não tenham descontado absolutamente nada. Pelo que se diz, e pelo que é dito não só por fontes do Chega, como pelos vistos do PSD, vai haver uma formulação genérica desta base. Ou seja, na lei já vai estar presente que os imigrantes terão que descontar alguma coisa, genericamente falando, para poderem aceder aos subsídios. É um primeiro passo, não fechando portas para que no futuro se possa fazer mais alguma coisa. Mais uma vez digo, houve primeiro o avanço desta nova lei de estrangeiros, que foi chumbada pelo TC e, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa também a chumbou com alguma felicidade, apesar do vice do TC ter dito que uma das razões que o levou a recusar aquela lei foram razões de convicção pessoal ou alguma coisa do género, que não deveriam estar presentes na análise do TC. Os juízes, enfim, não têm que ter convicções pessoais na análise de um diploma proposto por uma maioria parlamentar. Portanto, não têm que se colocar entre a vontade do eleitor e a realização desse diploma. Podem dizer, bom, mas há propostas que mesmo que sejam colocadas em cima da mesa pela maioria das pessoas, nomeadamente, sei lá, a liberdade de expressão, não devem ser, enfim, medidas, não devem ser diplomas que avancem. Concordo, mas isto não era uma alteração de regime. Eu ouvi Marcos Mendes, e até comentei isso na altura, a dizer, há uns dias atrás, acho que nem uma semana fez ainda, a dizer numa entrevista na SIC Notícias que se o Chega quisesse prisão perpétua, que tinha que assinar um acordo com ele escrito que iria proteger os princípios da Constituição e que não avançaria com prisão perpétua. Mas isso é apenas uma opinião política. Luís Marques Mendes, enquanto Presidente da República, se ganhasse, coisa que eu acho que não vai acontecer, se ganhasse, estaria a condicionar politicamente um executivo com toda a legitimidade para o fazer. Já disse no vídeo que falei dessa entrevista e digo agora também. Há países mais democráticos do que Portugal que têm prisão perpétua e, portanto, Luís Marques Mendes está a condicionar politicamente uma opção de um executivo que eventualmente ganhasse, se fosse o caso de André Ventura ganhar eleições nas próximas legislativas, e que não é assim um cenário tão impossível de acontecer como isso, aliás, até se começa a tornar cada vez mais provável. Mas sobre a questão de lei de estrangeiros, vamos ver o que é que sai no dia de hoje do Parlamento Português. Eu teria muito gosto que saísse uma lei que tornasse a restrição da imigração mais vincada, eventualmente que começássemos brevemente a falar sobre a nova lei da nacionalidade, que eu acho que também é decisiva, e que se começasse a falar da quantidade de pessoas que vão ter que sair deste país e através de que condições é que as pessoas vão ter que sair do país. Falo, por exemplo, de alguns dados. Há dados que demonstram que há 600 mil estrangeiros colocados como população ativa, que inclui desempregados, trabalhadores, estudantes, não me falha a memória, inclui estes grupos de pessoas. Mas há outras pessoas que não se encontram na população ativa. Se forem 900 mil, há 700 mil pessoas que não estão na população ativa. E se não estão, pelo menos essas terão que sair. E, portanto, acho que era importante começarmos a definir números e condições para a expulsão de imigrantes e começar-se a falar desse tema seriamente. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Agradeço-vos imenso que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.